Olá, mulherada! Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do nosso podcast. Esse podcast que foi preparado com muito carinho, com muita dedicação. Eu sempre falo que todos os projetos que eu coloco a minha mão, eu não coloco só a minha mão, né? Eu coloco o meu coração, a minha alma, a minha essência, porque eu acredito muito que marca é a essência, né? Então eu trago um pouco da minha identidade, um pouco do que eu acredito, com um pouco mais de profundidade que a rede social não nos permite. Até nos permite, né? Mas a gente sabe que a gente tem que se adaptar. A linguagem do YouTube, a linguagem do Spotify não é a mesma linguagem do Instagram, né? É isso que eu quero ensinar para você também, que a gente tem que adaptar a nossa linguagem, adaptar o nosso conteúdo, o nosso formato de conteúdo para aquilo que realmente faz sentido, né? E se esse episódio fizer sentido para você, já quero te deixar um convite. A gente se encontra aqui todas as segundas-feiras ao meio-dia para realmente fazer essa troca, para a gente falar sobre construção de marca, de marketing, estratégias que vão fazer o seu negócio realmente decolar e que com certeza vai deixar uma marca muito positiva por onde passar, porque eu acredito que todo negócio, ele é muito mais do que um negócio, não é só uma venda, não é só a sua lojinha, não é só o seu consultório, a sua clínica, o seu espaço de trabalho, é muito mais, né? Quando a gente trabalha, quando a gente serve as pessoas, a gente transforma a vida de alguém também, né? Com o nosso trabalho, com o nosso, com aquilo que a gente sabe muitas vezes, né? Então, essa transformação que a gente gera é o que tem que nos mover todos os dias, né? Então, o que você faz, só você faz. Do jeito que você entrega o seu negócio, do jeito que você embala o seu serviço ou o seu produto, só você faz. Então, é aí que a gente se diferencia e é aí que a gente ganha aquele espaço na cabecinha do nosso cliente, né? Eu falo que não é só na cabeça, é no coração também, né? A gente compra de marcas que a gente ama. Esses dias eu fui dar uma palestra e eu nunca tinha falado essa frase e ela veio assim de forma muito intuitiva sobre como muitas vezes a gente se importa com o que as pessoas vão falar, o que que o meu cliente vai falar, o que que aquela pessoa que me segue lá no Instagram vai falar, se preocupando, né? Tipo, todo momento com o que aquela pessoa vai achar sobre aquilo que a gente entrega. E eu sempre digo que as pessoas, elas compram de pessoas semelhantes a elas. E aí, nesse dia da palestra, eu usei a seguinte frase, né? Que ninguém compra de quem não gosta. Como assim, Thalita? Eu não compro de quem eu não gosto. Você já comprou do seu inimigo? Você já comprou de uma pessoa que você não se identifica? Você já comprou, já consumiu um produto ou um serviço de uma pessoa que você não tem nenhuma conexão? Ou talvez você tenha tido uma breve experiência de conexão, né, um breve momento de conexão com essa pessoa, e aí, né, comprou. Mas normalmente a gente tem que se conectar, a gente tem que se inspirar nessa pessoa, a gente tem que achar que ela tem alguma coisa semelhante a mim, ou que talvez ela alcançou alguma coisa que eu gostaria de alcançar. Então a gente só compra de quem a gente gosta. Presta atenção em quem você está comprando. Presta atenção nas pessoas que você segue no teu Instagram, né? A gente compra, a gente consome conteúdo de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta. E se alguém, porventura, está consumindo conteúdo de quem não gosta, aí é uma energia muito ruim, né? Acho que a gente não tem que ficar despendendo dessa energia. Mas falando sobre não gostar, o assunto do nosso encontro de hoje é justamente sobre algo que poucas pessoas gostam, que é gravar vídeo, que é falar em público. Essa é a maior dor que eu vejo as pessoas falando. Thalita, eu travo. Se eu tiver que falar em público, meu mundo acaba. Tem uma pesquisa que diz que algumas pessoas, né, que participaram dessa pesquisa, 40% das pessoas falaram que preferem morrer do que falar em público. Você tem noção disso? É um trauma tão grande que a gente tem e que a gente não percebe, né? Mas começa lá na nossa infância. Começa lá naquela fase onde você ia apresentar o trabalho da escola e você ficava segurando cartaz. Tinha alguém que falava para você, você não falava. E eu sempre fui uma menina muito comunicativa, até demais, até demais. Eu era faladeira da escola, chamavam a minha mãe na escola porque eu falava demais, porque eu vivia conversando. E a gente tem o costume, né, de achar ruim quando na infância a gente fala demais. E é muito bom falar demais, né? Claro que a gente tem que ter respeito, né? Acho que ali na infância a gente perde um pouco dessa noção.
Mas é muito bom falar demais. É muito bom você ser comunicativo. Mas muitas vezes na nossa infância a gente, né, se fecha. A gente tem medo do que as pessoas vão falar. E o problema não é a nossa infância, porque quando a gente é criança, a gente nem sabe exatamente o que a gente está fazendo, a gente não tem consciência. O problema é quando a gente cresce. Aí, amada, você cresceu, foi lá, fez faculdade, estudou, falou: não, agora você é psicóloga. E aí, na sua vez, bem na sua vez, bem na hora que você chegou, o que que aconteceu? Todo mundo começou a criar conteúdo no Instagram. Aí você saiu da faculdade achando que agora tá tudo certo, agora eu sou formada, e do nada, você tem que virar uma produtora de conteúdo. Não é bem assim, tá? A gente tem que trazer o conteúdo para nossa rotina e mostrar um pouco da nossa jornada. Não é uma produtora de conteúdo 100%, porque ninguém precisa ser refém, passar o dia inteiro se gravando, o dia inteiro gerando conteúdo. Também ninguém merece, né? Mas, muitas vezes a gente se perde, né? A gente fica com aquela sensação de não sou capaz. E aí que nós, pessoas, somos normais, né? Nós, pessoas, temos medos, nós temos inseguranças, nós temos medo do que as pessoas vão falar sobre a gente, e quando a gente se vê nessa posição, a gente trava muitas vezes. E eu tô falando a gente, mas não sou bem eu, né? Porque eu não travo, nunca travei. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Mas eu sei que 90% das minhas clientes, das clientes que chegam até mim, têm esse medo. Elas têm essa trava e a gente precisa desbloquear isso. E como que a gente desbloqueia isso? Primeiro entendendo o que nos gera insegurança. O que nos gera esse medo? Às vezes são as pessoas que estão ao nosso redor que nos geram esse medo. Exemplo, eu tô gravando esse episódio, só eu e o Marcos tá aqui gravando para mim. Então, assim, só estamos aqui nós dois. Eu tô falando com você, tô falando com a câmera. Mas eu não tô falando com você, pessoa. Então eu não me sinto tão nervosa como eu me sinto quando eu tô em cima de um palco e tem várias pessoas me assistindo. Então, é óbvio que tem momentos, tem situações que vão nos gerar mais insegurança, mais medo. Aqui não tem ninguém me julgando. Mas é óbvio que quando a gente está num espaço onde tem mais pessoas assistindo, vai ter. Óbvio que enquanto você está assistindo aqui, você está me julgando também. Então, a gente está a todo momento sendo julgado, mas a gente tem que saber exatamente o que nos deixa inseguro. Particularmente, eu tenho algumas coisas que me deixam insegura. A primeira coisa, que parece uma bobagem, mas que faz muita diferença, que me deixa muito insegura quando eu vou gravar um vídeo, quando eu vou gravar um conteúdo, é se eu estou com a unha feia. Gente, eu juro pra você que se eu tô com a unha por fazer, eu fico totalmente insegura. Por quê? Porque eu falo com as mãos. Então as minhas mãos comunicam. As minhas mãos estão aqui, eu tô me movimentando, eu tô gesticulando. Então, se eu estou com a unha feia, o que que eu vou tentar fazer? Escondê-la. E aí, quando eu escondo ela, eu fico assim, com os braços mais retraídos, com as mãos mais fechadas, com as mãos escondidas, né? Não quero que você veja a minha unha feia. Então, são pequenas coisas que nos geram insegurança, a nossa imagem pessoal. Eu poderia gravar esse podcast de cara lavada, com o cabelo recém-lavado? Poderia. Eu ia me sentir segura e confiante? Não, ainda não. Porque eu não me sinto segura em aparecer 100% sem maquiagem. Tirando quando eu tô na praia, quando eu tô na piscina, quando eu tô em algum momento assim. Quando eu falo de trabalho, eu sempre estou maquiada, eu sempre estou bem arrumada, bem alinhada. A minha roupa me traz segurança. Se fosse uma roupa que estivesse me apertando, me incomodando, que não me representasse, talvez ia me gerar insegurança também. Então a gente precisa saber o que nos traz insegurança, o que que nos traz medo. Muitas vezes eu tive medo, não gravei conteúdos em lugares públicos por medo do que as pessoas iam falar, pelo julgamento das pessoas. Eu tinha muita vergonha de gravar vídeo assim, ai, oi fulana, tô aqui, tudo bom? Eu tinha muita vergonha de fazer isso. E aí, como que eu começo a lidar com isso? Fazendo. Simplesmente fazendo. E eu vou morrer de vergonha, mas eu vou ter que fazer. Aconteceu recentemente que eu precisava gravar alguns criativos para anúncio, para divulgar um curso gratuito que eu fiz em abril. E eu fui atender uma cliente, né, em outra cidade, e aí eu falei para os meninos que estavam gravando essa minha cliente, falei, vocês me ajudam a gravar esses criativos? Vamos num café, a gente grava lá. E aí a gente decidiu então ir no café e gravar os criativos lá.
Só que um criativo em específico, ele era tipo aqueles vídeos trendzinha, sabe? Que vinha um cavalinho, chutava assim, dava um coice. Não sei se era um coice, se era não sei o que ele fazia, se era um cavalo, se era um boi, não sei exatamente o que era. Vinha e aí partia para uma transição, eu caindo, assim, como se o boi tivesse, ou o cavalo, não sei que bicho que era, tivesse me empurrado. Então, decidi fazer isso num café. E aí, quando eu decidi fazer isso no café, eu pensei, o café vai estar vazio, né? Imagina, não vai ter ninguém no café. Tava chovendo muito, estava frio, era uma cidade pequena. Tudo bem, gravei lá, gravei não, né? Fui até o café. Sentei lá, vi que tinha uma mesa de pessoas reunidas nesse café. Mas o que eu pensei automaticamente? Eu não conheço ninguém nessa cidade. Então, posso gravar aqui e ninguém vai saber quem eu sou. Eu posso cometer um mico aqui, eu posso fazer essa palhaçada aqui que ninguém vai saber quem eu sou. Esse foi o pensamento que eu tive. E aí, o que aconteceu? Eu me senti super segura de gravar ali naquele espaço porque ninguém me conhecia. Sei lá, uma semana depois, eu recebo uma mensagem de uma pessoa que estava nesse café e que viu a minha cliente postando um story comigo, e chegou no meu perfil e viu que eu era a menina que estava gravando o vídeo cafonérrimo lá no café. Então, de alguma forma, as pessoas, mesmo que elas não nos conheçam, elas nos conhecem. A gente está na rede social para isso, para ser julgada, para ser vista, né? Quando a gente decide abrir um perfil público, não privado, a gente está mostrando a nossa vida. Então, ela me encontrou lá. E na hora, assim, me deu muita vergonha, porque eu pensei, meu Deus, pensa só o que ela pensou sobre mim. E aí, muito pelo contrário, ela me disse, nossa, achei muito autêntico, achei muito legal, achei você muito criativa, foi muito bacana. Achei você corajosa, você fazendo no meio de um café. Mal ela sabia que eu estava morrendo de vergonha. Mas ao mesmo tempo o pensamento que eu tinha era de que ninguém me conhecia. Então isso me deixou segura. Por que a gente fica inseguro quando vai postar um story no nosso Instagram? Porque a gente sabe que quem está vendo nos conhece. A gente sabe que as pessoas que estão assistindo os nossos stories nos conhecem. Então, a minha dica também, além de se arrumar, além de você escolher um ambiente seguro para você, é talvez você não olhar para essas informações. Não olha. Eu sei que é quase que automático, né? A gente abre nossa story e quer ver quem tá lá visualizando. Pior ainda quando a gente olha e vê que alguém compartilhou aquele conteúdo. Aí a gente já fica pensando, será que essa pessoa compartilhou para fazer fofoca, para elogiar, para falar o quê? Com quem será que ela compartilhou isso? Então a gente vai criando na nossa cabeça situações que vão nos trazendo esses pensamentos que são intrusivos mesmo, sabe? Eles não são bons. Então a nossa vergonha de gravar vídeo não é a vergonha de sentar de frente para uma câmera ou de pegar um celular e gravar. Não é isso. Nosso medo, a nossa vergonha, ela nasce da insegurança, ela nasce do julgamento, do medo do julgamento. E aí, quando a gente começa a se libertar disso e quando a gente se coloca numa posição de segurança, quando eu me sinto 100% segura e confiante no que eu estou comunicando, eu não vou ter medo do que as pessoas vão falar. Quando eu tenho clareza do que eu estou falando, eu não vou ter medo do que as pessoas vão falar. E é claro que tudo é treino, né? A gente não pode dizer que de uma hora para outra você vai ligar a câmera e vai sair falando que nem uma, né? Que nem eu aqui. É mais difícil, é fato. Mas é treino. Além de treino, é preparo. A gente tem que estar preparada. Eu, por exemplo, monto um roteiro. Toda vez que eu vou criar algum conteúdo, que eu vou gravar alguma coisa, eu faço um roteiro. O que tem nesse roteiro? Vou dar as boas-vindas, vou falar sobre a periodicidade do podcast, vou dizer qual é o propósito do podcast, vou colocar ali as informações sobre a pesquisa que eu falei para vocês, vou falar sobre os medos, vou falar sobre preparo, vou falar sobre ter roteiro, que é o que estou acabando de falar agora. Vou falar sobre que vergonha não paga boleto. Vou falar também que se arrumar, se preparar, vai deixar você muito mais segura. Então, quando a gente tem um roteiro, quando a gente coloca tópicos do que a gente quer passar com esse conteúdo, fica muito mais fácil e muito mais leve. Só que, claro, eu não escrevi: Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou aqui falar para você. Não, porque se a gente lê, não fica natural. E quando a gente fala sobre criação de conteúdo, a gente fala sobre naturalidade. É natural. Quando a gente decidiu fazer o podcast, a primeira coisa que eu pensei é: tem que ser natural. Tem que ser do jeito que eu sou.
sem corte. Simples. Errei, vamos de novo, começa de novo. Porque se eu estou falando com a minha cliente, eu não vou falar para ela assim, peraí, segura, que agora eu vou cortar, tá? Daí a gente continua. Não, a gente vai conversando. Todo mundo erra. A gente tem problema de dicção, a gente fala palavras erradas, a gente fala frases sobre coisas que não estão bem construídas, né? A gente tem que organizar. Tudo que eu tô falando pra você, eu tô organizando na minha cabeça e falando. Então, é muito rápido, né? A gente não tem muito tempo para pensar exatamente do que a gente está falando. A gente fala aquilo que a gente tem consciência. Então, quando a gente se prepara, quando a gente coloca o nosso tópico aqui, nada, absolutamente nada nos deixa insegura. Porque a gente já tem o que a gente quer transmitir com esse conteúdo. Eu já sei exatamente o que eu vou falar nesse conteúdo. Isso é preparo, esteja preparada. Quando a gente está preparada, nada, absolutamente nada, nos derruba. Porque a gente está preparada. Então, a gente vai sentir medo, vai dar frio na barriga, vai se sentir insegura, mas a gente tem que ir mesmo com medo. Então a gente vai preparada. A gente vai com medo, mas vai preparada. Até porque vergonha não paga nenhum boleto. Eu nunca vi ninguém com vergonha pagar boleto. E quando a gente se coloca nessa situação, né? Nessa posição de realmente fazer a nossa marca decolar, a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar alguns medos, a gente vai ter que lidar com algumas situações, com alguns julgamentos, mas isso não pode nos travar. A vergonha, ela só acontece porque você tem medo do que as pessoas vão dizer. Agora, se você trocar a tua mentalidade para como eu vou ajudar as pessoas com o que eu vou dizer, você vai muito mais segura e muito mais tranquila. O problema é que a gente só foca no medo. A gente só foca na parte ruim, no problema. Mas agora, na transformação que a gente gera, a gente não presta atenção. Então, eu espero que você tenha gostado desse nosso episódio. Espero que você compartilhe com alguém. Se você tem uma amiga, uma pessoa que você conhece, que tem vergonha de aparecer, que precisa desse empurrão mesmo, assim, tipo, vamos, amiga, bora, vamos fazer acontecer? Vai, manda para ela, compartilha com ela esse episódio. Tem uma outra estratégia que eu faço desde sempre e eu desbloqueei a minha marca fazendo isso. Close Friends do Instagram. Abre um Close Friends lá, coloca 2, 3 amigas e gera conteúdo como se você estivesse gerando conteúdo para tua marca. Finge que você está falando com as tuas clientes e isso vai te tornando, te deixando mais preparada. Você vai ficando mais tranquila para falar, para gravar, para mostrar a rotina, para mostrar o dia a dia. E aí, na hora que você se sentir segura mesmo, não precisa esperar muito tempo, tá? Mas quando você se sentir segura, você abre para o público e aí você vai estar muito mais preparada, tá bem? Espero que você goste, tenha gostado, né, desse episódio. Compartilha e esteja comigo na próxima segunda-feira ao meio-dia para a gente continuar esse nosso papo sobre construção de marcas memoráveis. Espero você. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui em mais uma semana, começando mais uma semana comigo. Beijo até semana que vem.